Olá, pessoal, Bruno Gianola aqui. E eu estou gravando esse vídeo para explicar um pouco sobre um conceito da PNL, um outro pressuposto da PNL, que diz que toda experiência tem uma estrutura e que uma vez que a gente identifica qual é essa estrutura, a gente é capaz de reproduzir ou modificar essa estrutura. E o que isso quer dizer? Que se uma coisa é possível para alguém no mundo, para uma outra pessoa que descobrir aquela estrutura de como aquela primeira pessoa conseguiu fazer aquilo, para ela vai ser possível também. Então, a PNL não tem essa questão de, se a pessoa não nasceu com isso, já era, não tem mais jeito e tal. O que a PNL tem? A noção da modelagem, que é o que a pessoa está pensando sobre aquilo enquanto ela está fazendo aquilo, o que a pessoa acredita enquanto ela está fazendo aquilo, o que a pessoa valoriza enquanto a pessoa está fazendo aquela determinada atividade, quem que a pessoa está sendo ali como pessoa mesmo, qual que é o senso de percepção da pessoa sobre aquela atividade. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade para aprender uma nova habilidade ou para desenvolver uma nova habilidade e elas estão tentando copiar os comportamentos da outra, ou seja, aquilo que a outra pessoa faz com o corpo, com a fala. Algumas vezes as estratégias mentais, mas tem muito além disso. Às vezes a pessoa está tentando reproduzir uma estratégia mental para fazer alguma coisa, só que ela não tem a crença de que aquilo é possível, ou que ela não está conectada com os valores que aquilo representa. Então tem uma outra pessoa que consegue alguma coisa porque para ela aquilo é importante, ela tem uma série de crenças que aquilo é desejável, que aquilo é possível, que ela é merecedora daquilo, que ela tem as capacidades necessárias, e uma outra está tentando reproduzir por algum outro motivo, sabe? Ou para provar alguma coisa para alguém e tudo mais, e aquilo já gera uma emoção diferente naquela atividade, então é natural que essa pessoa não acesse e não desenvolva os mesmos recursos do que aquela. Então, o que isso quer dizer? Que se algo é possível para alguém no mundo, é possível para todas as outras pessoas também. A gente tem relativamente, né, considerando algumas diferenças, mas a estrutura física da maioria das pessoas é parecida, o cérebro é parecido, né? As pessoas não acham que não tem habilidade de fazer uma coisa, mas a pessoa não nasceu com uma parte do cérebro faltando, provavelmente. Então, o que aconteceu? Uma pessoa aprendeu estratégias mentais, emocionais, estratégias de crenças e valores para resolver uma coisa, e a outra não. E isso também é verdade para pessoas que conseguiram superar uma determinada limitação. Por exemplo, por que algumas pessoas se curam? Por que algumas pessoas tinham fobia e não têm mais, e outras continuam tendo? Aí, quando você vai investigar que a pessoa que tinha uma fobia não tem mais uma fobia, ela passou a usar uma estratégia interna, uma estratégia de pensamentos ou de emoções associados àquilo que antes gerava fobia, que a outra não está gerando. A outra está pensando assim, não, eu tenho essa fobia porque quando eu tinha 4 anos aconteceu tal coisa, aí ela fica muito boa em explicar aquilo, né, como eu já falei em vídeos anteriores, só que ela está explicando aquilo e não está conseguindo acessar, né, colocar os recursos necessários naquele espaço problema. O Milton Erickson, o maior hipnoterapeuta de todos os tempos, ele usava muito humor. Então, às vezes a pessoa estava num problema, numa situação, um problema, ele colocava um humor ali dentro. O que acontece quando você faz isso? Não estou dizendo que sempre o humor, sempre em todas as situações tem que colocar humor, mas é um exemplo. Dentro de um espaço problema, o espaço está sendo visto ali de um determinado paradigma. A hora que você acessa um recurso como humor dentro do espaço problema, o espaço problema nunca mais vai ser o mesmo, ele vai ser modificado. Então, o que a gente está tentando produzir com a PNL? A gente quer pegar os recursos que as pessoas já têm e colocar os recursos em, em espaços, em situações nos quais eles seriam importantes e seriam necessários. Então, pensando em tudo isso, tudo tem uma estrutura.
As nossas capacidades têm uma estrutura. Se uma pessoa é muito boa para tocar piano e outra para jogar tênis, cada uma tem uma estrutura interna, um jeito de pensar. Então, a pessoa que está jogando tênis, ela desenvolveu, obviamente, alguns comportamentos, ela sabe o que fazer com o corpo, ela sabe o que pensar, ela sabe que hora que ela tem que correr, que hora que ela não tem, ela sabe calcular a distância, força e tudo mais. Só que ela também acha que aquilo é possível para ela acha que ela é capaz de fazer aquilo, ela tem uma série de crenças ali que eu não sei exatamente, porque tem outro ponto, né? Não são todos os tenistas que têm a mesma estratégia, mas algumas coisas em comum eles têm. E esse tenista, além de acreditar nessas coisas, para ele é importante fazer aquilo, ele tem um senso de importância, de autoimportância, enquanto ele reproduz esses comportamentos. E ele é um tenista, ele se vê ali como um tenista que está participando de algo maior também, né? Dentro do meio que ele vive, ali tem um outro senso também de pertencimento. E uma outra pessoa que está tentando aprender a jogar tênis não tem essa mesma estratégia que ela, então ela vai ter uma certa dificuldade. Enquanto isso, uma pessoa que está, por exemplo, querendo tocar piano ou fazer uma outra coisa, ela tem um conjunto de pensamentos e uma estrutura totalmente diferente. Quem está atento percebeu que essas estruturas que eu estou citando são os níveis neurológicos de um vídeo anterior. Mas não são as únicas coisas. Também existem os metaprogramas, existem outras questões envolvidas, aí tem todo um TOTS, algumas coisas que eu nem falei ainda nos vídeos, mas que estão associadas. Então, eu quero só levantar um pensamento aqui. Encerrar esse vídeo deixando um pensamento. Cada vez que você perceber que alguém tem uma determinada capacidade que você ainda não consegue fazer, ao invés de ficar se justificando, explicando por que você não consegue fazer aquilo, dando suas desculpas, às vezes a pessoa até fala o diagnóstico que deram para ela, para que ela não consiga fazer aquilo, e aí parou, né, no tempo aquilo. Não que alguns diagnósticos não sejam verdadeiros, mas às vezes a pessoa usa isso como muleta também. Quando você vê alguém que tem uma certa habilidade que você ainda não tem, ao invés de ficar explicando, fique curioso. O que essa pessoa faz de diferente que eu ainda não faço? Porque tudo gira em torno do que a PNL chama de análise contrastiva. É um contraste entre alguém que consegue fazer uma coisa e alguém que não consegue. Então, com certeza, essas pessoas estão fazendo coisas diferentes. E de várias coisas que elas fazem diferentes, algumas poucas são as que realmente determinam o resultado daquilo. Então, vou encerrando por aqui esse vídeo e eu quero que vocês tenham esse pensamento, essa noção. Se algo é importante, se algo é possível para alguém, se alguém consegue, outras pessoas também conseguem. Só precisam descobrir como, de que forma, os porquês, o que é importante, quais são as crenças da pessoa sobre aquilo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. E quem gostou, dá um like aí, segue o canal que vai me ajudar também. Abraços, até a próxima.